Muita gente não sabe, mas 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Dentro do âmbito da Constituição brasileira, que diz que todos somos iguais perante a lei, a gente vem justamente questionando essa isonomia que não existe, né? Um comportamento que no Brasil ainda não é considerado crime. Nós preparamos um programa especial para discutir o tema e mostrar os avanços que os homossexuais têm conseguido dentro e fora dos tribunais. Há exatos 2 anos, o Brasil deu um passo importante para garantir a igualdade de direitos entre homossexuais e heterossexuais. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Desde então, outras medidas, dentro e fora dos tribunais, foram tomadas para que esses casais passassem a ser respeitados como entidades familiares. É um avanço e acho que a gente tem que situar que esse é um avanço não natural. Ele se dá num momento histórico importante, com muita luta política, com muita articulação do movimento social, de esferas da sociedade, que vem defendendo uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que as pessoas têm uma condição de cidadania mais plena possível, né? Então a gente tem que situar esse avanço num avanço político do nosso país. Essa vitória dos homossexuais na última instância da justiça começou a ser traçada bem antes. Há quase 10 anos, tribunais de todo o país passaram a decidir a favor desses brasileiros. O Via Legal mostrou algumas dessas histórias. Os primeiros casos foram no sul do país. Este taquígrafo deu o primeiro passo para uma grande conquista que chegou a todos os servidores da Justiça Federal na região sul. A possibilidade de incluir companheiros do mesmo sexo como dependentes no plano de saúde. A vitória veio depois de uma ação na Justiça, já que o pedido havia sido negado na esfera administrativa. Tem todas as obrigações que qualquer cidadão brasileiro serventuário da Justiça tem. Eu acho que o mínimo que eu poderia exigir era ter os mesmos direitos. O processo, encabeçado pelo Sindicato dos Servidores Públicos, foi julgado em 2006 e serviu de inspiração para essa funcionária da Justiça do Trabalho. Ana entrou com uma ação individual para garantir pensão em caso de morte e inclusão da companheira no plano de saúde. A gente não quer que as pessoas entendam, aceitem ou gostem do relacionamento da gente. A gente quer que as pessoas respeitem o relacionamento que a gente tem. Então, primeiro, a questão de exercer o direito de cidadão da gente, de poder viver o relacionamento que a gente construiu. E o segundo, por motivação de amor mesmo, né? Tem aquela frase famosa, quem ama protege. A gente estava buscando a proteção. E foram muitos os processos com pedidos semelhantes e decisões favoráveis a homossexuais. Uma tendência jurídica que, para essa desembargadora federal, garante o respeito aos direitos humanos. As constituições contemporâneas todas dizem muito claramente que não se fará distinção referente a sexo, cor, idade, enfim. Então a Justiça Federal está acompanhando os novos tempos e está reconhecendo a realidade da vida. O tempo passou, mas os órgãos públicos continuaram negando pedidos apresentados por homossexuais. Em 2010, por exemplo, conhecemos Paulo. Na época, ele tentava provar na justiça a união estável com Léo, com quem viveu 26 anos e de quem dependia financeiramente. O reconhecimento era necessário para ele ter acesso à pensão por morte do companheiro, que foi servidor do Ministério da Educação. Na verdade, ele já tinha 47 anos, ele não tinha uma vida laborativa, então fica muito difícil. Ele não tinha uma profissão determinada, ele não tinha muitas coisas, ele não sabia fazer muitas coisas. Na verdade, ele era a pessoa que ficava no lar. Larguei tudo, meus afazeres de fora, totalmente. Eu tive que praticamente me dedicar a ele. Um estudo da ONG Leões do Norte, divulgado há 3 anos, fez várias comparações e concluiu:
No Brasil, os homossexuais tinham 78 direitos negados, tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. A gente vem pleiteando o reconhecimento dentro do âmbito da Constituição brasileira, que diz que todos somos iguais perante a lei. A gente vem justamente questionando essa isonomia que não existe, né? essa igualdade de direitos. A luta por essa igualdade ainda está longe do fim, mas ficou mais fácil a partir da decisão do Supremo. G, que é professor de educação física e mora em São Paulo, foi um dos beneficiados. Depois de uma longa espera, ele passou a receber pensão pela morte do companheiro. Como outros brasileiros, só conseguiu provar a união estável quando recorreu aos tribunais. Eu acho que a conta do banco foi fundamental, o convênio odontológico foi fundamental. A carteirinha do clube de campo foi fundamental. Nesse caso, estava muito bem documentado, né? Tanto o óbito quanto a qualidade de dependente, que ele dependia economicamente, né? Estava muito bem comprovado, existia conta em conjunto, cartas de um para o outro, declarações de amigos em comum. Hoje há uma certeza. É sim possível evitar muita dor de cabeça e desgaste jurídico com uma providência simples e agora amparada pelo Estado, o registro da união estável. Isso é um documento elementar, então os casais têm que fazer esse documento, é muito importante, porque é com ele que você consegue fazer uso e acessar os seus direitos. Uma das decisões mais recentes garantiu a pensão ao companheiro de um funcionário da Receita Federal no Rio Grande do Sul. Ele conseguiu provar que viveu por 16 anos com um servidor de quem dependia financeiramente. Para o relator do processo, que chegou ao Tribunal Regional Federal, a concessão do benefício é uma questão de respeito aos direitos fundamentais. Essa sentença, então, ela está assentada em 3 pilares, por assim dizer. Em primeiro lugar, a inconstitucionalidade que decorre da discriminação por orientação sexual, primeiro pilar. Segundo lugar, a possibilidade jurídica de que haja o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo. E ainda, em terceiro lugar, complementando o silogismo todo, então, o raciocínio, que havia comprovada dependência econômica. E Rio Grande do Sul é mesmo um exemplo quando o assunto é o reconhecimento da união homoafetiva. O Estado foi o primeiro a permitir que as relações fossem registradas em cartório. Isso foi em 2004, uma providência que em estados como o Ceará, por exemplo, só foi tomada agora, em 2013. Outro exemplo de avanço que também saiu do papel no sul do país é a possibilidade de uso do chamado nome social. Desde o ano passado, travestis e transexuais podem tirar uma nova carteira de identidade.